Olá, boa noite. Olha, pessoal aí chegando. Vamos, vamos chamar aqui Boa noite. para conversar com a gente. Olha, pessoal aí chegando. Vamos chamar aqui. Boa noite. Conversar com a gente. Olha, pessoal aí chegando. Padre Mauro. Será que ele espera ele entrar aqui com a gente? Padre Mauro tá aí. Padre Mauro. Tá dando um delay aqui para entrar? Deixa eu ver aqui se é o meu som. Ajeitando. Padre Mauro tá aí. Padre Mauro. Vamos lá. Cadê? Vou ver aqui. De novo. Tecnologia, gente, é assim mesmo. Eu acho que agora vai. É isso? Olá, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bem, padre? Tudo bem, já estamos Uma aqui a bênção, posto. né? Porque é de bênção. Deus abençoe. É bom demais. Bom, Boa noite. nossa primeira live aí. Tudo bem. Já estamos aqui. Deus abençoe. Eu vou tirar aqui um pouco o som aqui. Vamos usar só o som aqui do celular, que acho que vai ficar mais fácil para nós. Uhum. Acho que vai dar para te ouvir bem daqui. Então, apresentar aí para vocês aí, né? Padre Mauro, esse pároco, né, aqui de Belo Horizonte. Se apresente para a gente aí, padre. E aí depois eu me apresento também. Tá, joia. Eu sou Padre Mauro, mas pode falar Mauro, não precisa falar padre, você fala quem quiser. Atualmente atuo como padre aqui na região do Vista Alegre e já há vários anos eu desenvolvo um trabalho de memória, de resgate da memória negra na cidade de Belo Horizonte, através de um museu, que é o Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, e de um projeto também que se chama Negricidade, né, tentando resgatar essas memórias negras, esses territórios negros em Belo Horizonte. Bacana demais. Você é natural aqui de Belo Horizonte mesmo? Sim, tenho os meus pais também nascidos aqui em Belo Horizonte. Meu pai e minha mãe nasceram aqui, eu já sou a segunda geração nascida aqui em Belo Horizonte. Maravilha. Tô vendo que você já está aí, né, no clima do museu, né, do Muquifo. Isso aqui é um pequeno estúdio que nós montei aqui. Bacana demais atender tantas lives aí, né? E, bom, a gente vai falar então, né, sobre museus, né, sobre essa questão do museu, a cidade, um pouco sobre essa questão de identidade, né, do povo e a cidade, o urbanismo, né, entender o urbanismo também nesse conceito da memória, né, que o museu é feito de memórias. Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, padre, me apresentar um pouco, né? Eu sou natural de Brumadinho, né? Onde nós tivemos aí essa memória ruim da nossa cidade, né? Por todo esse holocausto que aconteceu. Mas sou de Brumadinho, ali de Alberto Flores, né? Da Casa Rosada, lá de Brumadinho. Nasci lá, vivi, cresci entre Rios de Minas, né? Sou filho de avó Maria Efigênia, com muito gosto, que me ensinou a fé que tenho, né? Eu sou católico. E depois eu vim para BH, né? Aí fui trabalhar, estudar e me formei arquiteto. Bom, é isso aí, um pouquinho da minha história. Eu ainda não tive o prazer de conhecer o Muquifo, né? Como você mesmo começou a falar aí do Museu do Muquifo. Fala pra gente onde ele se situa aí um pouquinho, para mim e para a galera que está aí conhecendo aí. Nós estamos aí bombando, viu? Ó, nós temos aí grandes amigos chegando aí e vamos
conversar um pouco, né? Conhecer um pouco sobre a história de Belo Horizonte aí. Vamos partir do Muquifo, né? Não? Por que não? O museu fica no aglomerado Santa Lúcia, também conhecido como Morro do Papagaio, na barragem Santa Lúcia, tudo é a mesma região. E o prédio mesmo fica na Vila Estrela, que é uma das vilas do aglomerado. A Vila Estrela fica bem próximo ao bairro Santo Antônio, né, no final da rua Santo Antônio do Monte, quando muda para Aníbal de Matos, no Alto Santo Antônio, na divisa assim, social entre bairro Santo Antônio, Alto Santo Antônio, e a Vila Estrela, que já é o aglomerado Santa Lúcia. Entre bairro São Pedro também, bairro Santo Antônio, ele fica bem ali localizado. Bacana. Mas aí para o final da live a gente coloca o endereço novamente, né? Que o pessoal vai entrando, né? E aí, Mauro, no final a gente fala novamente que o pessoal tem a possibilidade de conhecer o Muquifo, visitar o Muquifo, e por que não contribuir de alguma forma com o Muquifo, né? Eu acho que sempre pode ser uma via de mão dupla, né? Por que não, né? A gente fala assim. Bacana. Eu conheço um pouco aí do aglomerado, eu também sou sambista, né? Fui Rei Momo do Carnaval de Belo Horizonte em 2013, sou vice-presidente de uma escola de samba, Acadêmicos de Venda Nova, né? Vice-campeã este ano de BH, campeão o ano passado, 2019, e também fazemos esse trabalho, né, do samba na cidade, que não deixa também de ser patrimônio, né? E aí no Santa Lúcia tem um bloco de samba aí, né, que é o Vila Estrela, né? Justamente na Vila Estrela, em frente ao museu. Eles ensaiam na porta do museu. Pois o grupo ali ensaia exatamente na porta do museu. Então, o bloco de samba já está integrando aí, né, a parte do patrimônio já também, né? Por que não? Isso. O patrimônio tem essa relação, né, do ontem, do hoje e o depois, né? Então, vamos falar um pouco sobre qualquer ideia, né, de museu, né? O que você está estudando isso há muito tempo, né? Conta pra gente um pouquinho, assim, como é que é essa história o que é um museu, né? Museu, assim, você tem uma visão bem formal, assim, do que é um museu. O museu é um lugar que preserva histórias, memórias, né, objetos que nos remetem a histórias que podem ser contadas, né, proposta de um olhar sobre a história de uma cidade, de um país, de um povo, né? E você tem uma vertente bem tradicional assim sobre museu, mas você também pode ter um olhar assim que é o que nós trabalhamos, que é um olhar mais social sobre que a gente chama de museologia social. No caso, o Muquifo é um museu de comunidade, né? Um museu de comunidade, é um museu comunitário, também um museu de território, né? E bem especificamente o nosso trata sobre as memórias negras da cidade, né? Aqui de Belo Horizonte, fazendo referência aos quilombos urbanos, né? Que nós temos já quilombos reconhecidos na cidade, mas uma referência bem clara às favelas, aos moradores das favelas de Belo Horizonte, né? E aí o museu, no caso, ele é Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, né? Fazendo referência aos quilombos urbanos, que tenta contar não só a história do aglomerado Santa Lúcia, né, que se propõe a narrar as histórias do aglomerado Santa Lúcia, mas também dessa população negra, desde a época do Curral del Rei, né, passando do Curral del Rei pela construção da nova capital. Acho por isso que é muito oportuno discutir isso com um arquiteto e urbanista, né, Leandro? E falar que essa cidade foi construída, né, como Belo Horizonte foi construída. Isso, o museu está atento a isso, né, através desse projeto que é o Negricidade. Discutir como que essa cidade foi sendo construída, arquitetonicamente, urbanisticamente falando, né, e lentamente colocando a população negra para fora da cidade, né, literalmente para fora da Avenida do Contorno. Essa é a nossa discussão no momento. E ali o museu é um ponto de referência. Então o museu é para preservar memórias, né, narrar essas memórias, e no caso de um museu social ou museu comunitário, dando valor a todas as histórias. Não tem histórias mais importantes que outras, né?
Sim. E tentando colocar a população negra, né, os negros e negras, no lugar que não é só o lugar de ex-escravizados, né, mas as histórias que esses negros querem contar a partir do olhar da população negra. Nossa, assim, estou muito feliz com as suas falas, viu, Mauro? Porque dá muita discussão, né? A gente precisava expor isso mesmo para fora, né? De mostrar como que a arquitetura, não só falar de museu, arquitetura, museu e patrimônio, está no nosso dia a dia e nas nossas raízes negras, africanas e afro-brasileiras, né? Você tocou em diversos assuntos aí que dariam lives, dias e mais dias, né, por falarmos dos quilombos urbanos, né, que Belo Horizonte, agora nós temos 3 quilombos urbanos reconhecidos, né, em Belo Horizonte, o o Quilombo de Luizes, do Manzo e de Mangueiras, né? E isso é muito importante falar sobre esses quilombos urbanos na cidade, como espaço, né, de difusores, detentores de saberes, de conhecimento. São museus também, né, eles em si também são museus vivos, né, estão no meio urbano, onde as pessoas buscam conhecer mais suas raízes, buscam pela religiosidade, ou pela comida, ou pela moda. Então, são espaços de museológicos vivos, né, tradicionais na cidade. Isso é muito bacana, e a gente vai ter aqui nas lives posteriores, a gente vai ter aqui também representantes, né, de quilombos, que vai falar para a gente mais sobre essa questão também do patrimônio, de serem espaços urbanos tradicionais dentro da cidade, como que eles lidam com isso, e sua cultura, né, toda a sua forma e modo de vida. Isso é muito interessante, a gente precisa discutir isso no âmbito da arquitetura, porque isso nos ajuda, de uma certa forma, a pensar, inclusive, os currículos dos novos arquitetos negros e arquitetas negras que vêm surgindo no âmbito acadêmico, né? E precisa levar essas discussões, esses espaços para ontem, né? Porque o Brasil ele é construído pelas mãos negras, né? As nossas cidades históricas, por mais que a gente tenha aí elementos de cultura europeia fortemente no Brasil, mas quem produz essa arquitetura são os negros, é o negro pedreiro, é o negro marceneiro, carpinteiro, né? É o maçador de barro que constrói o adobe e que vai construir a casa brasileira. É preciso a gente rememorizar tudo isso e colocar isso no contexto do brasileiro, né? Da arquitetura produzida no Brasil e como que esse elemento negro, né, participa disso, né? E antes de continuar a conversa, gostaria de marcar a presença aqui do Sabará, que é o diretor, né? Desculpa, ele é o diretor lá da Associação Cultural Odum Orixá, também um grupo que eu participo há 21 anos, né? Que é um dos primeiros grupos na cidade a discutir política, cultura e também sociedade e economia solidária em Belo Horizonte, está aqui presente com a gente, obrigado pela presença, professora Andréia, né, minha esposa, Aline, Amandinha, Rainoan, meu primo, obrigado pela presença, muita gente bacana aí, Aline, né, Edinho, ó, a Vilma também, uma das minhas clientes aí, negra, ativista, está sempre lutando aí por questões de igualitárias, né, para educação melhor, enfim. E é isso aí. Acho que você tocou em pontos aqui, Mauro, que a gente poderia render lives e lives, né, sobre, principalmente pegando esses temas que você trouxe aí. Agora, pensando em tudo isso, Mauro, o museu, como que ele foi montado, assim, como que ele se mantém hoje, né? Vamos pegar o Museu IFO, que é uma coisa tão próxima da gente, e às vezes a gente consegue também, de uma certa forma, contribuir, né? E como é que é esse processo, né? Como surge, como se mantém, né, o museu aí? Uhum. Esse museu ele surge dentro já de um movimento coletivo, né? Dentro do aglomerado Santa Lúcia, um grupo
de moradores já discutiam várias questões ligadas a direitos humanos e questões raciais. Eles já tinham essa discussão, além de discussão sobre saneamento, acesso a transporte, meio de transporte, todas as lutas, direito à moradia. E eu mesmo fui morar no aglomerado Santa Lúcia no ano 2000 e já encontrei toda essa organização. Tinha uma comissão de direitos humanos, né, que atuava lá e que já trazia discussão sobre direito à cidade, essas discussões todas, e com tema forte com relação ao racismo e à lutas antirracistas, né? E nós organizamos, aí aconteceu um evento dentro do aglomerado no ano 2000, que foi uma caminhada pela paz, no ano 2000, em outubro de 2000. É. E dessa caminhada, uma caminhada mesmo, né, pedindo paz, nós achamos que tinha sido bom aquela caminhada, mas que a gente queria fazer mais alguma coisa. E no final do ano nós organizamos uma decoração de Natal, com umas placas de paz, eram 100 placas, né, são 100 placas, com pisca-pisca, né, desejando paz para a cidade, por isso que é interessante, e desejando paz para o próprio aglomerado. Até no dia 10 de dezembro elas deveriam ser acesas, e foram acesas no dia 10 de dezembro de 2000, no mesmo dia que um policial foi atingido dentro da comunidade, né? Levou um tiro dentro da comunidade. E aí ficou uma busca por quem teria dado esse tiro, né? Um suspeito, um rapaz da comunidade. Aí começa uma perseguição, e essa perseguição termina no dia 24 de dezembro, tudo isso no ano 2000, quando um jovem que tinha o nome do suspeito foi assassinado pela polícia, com testemunhas, né? Eu sempre que conto a história do museu, eu preciso contar isso, repetir, né? Mesmo quem já ouviu, tem que ouvir isso. Bom. Então, aí, quando esse jovem chamado, ele é atingido, né? Então, a polícia deixa o aglomerado, mas o jovem que era o suspeito também foi assassinado, mas não se sabe quem o assassinou, né? No início do ano seguinte, de 2001. Esse grupo, que era ligado a direitos humanos e questões raciais, começa a discutir. Nós elaboramos um dossiê que se chamava Do Tenente ao Servente. O servente de pedreiro chamava Ari, o primeiro, né, que foi assassinado, e depois o suspeito, né, de ter dado tiro no tenente também é assassinado, mas aí a gente não sabe a referência quem foi que o matou. Então essa história do museu tem a ver com esse início meio dramático e trágico, né? Jovens negros sendo assassinados. O policial levou o tiro e ele morreu também no dia 13 de dezembro daquele ano, né? Então toda essa situação eleva a temperatura e a discussão na comunidade sobre por que aquela comunidade estava também sendo perseguida, né? Aqueles 2 jovens assassinados, essa situação toda. O próprio policial que levou o tiro lá, morreu 3 dias depois, né, vítima desse tiro. Então toda essa situação exigiu de nós uma resposta, que foi esse dossiê, Do Tenente ao Servente, 14 dias de terror no aglomerado Santa Lúcia. E no ano seguinte nós elaboramos um manual de direitos humanos, chamado Kit de Sobrevivência, e esse grupo continuou atuando. Eu estou resumindo a história do museu. Continuou atuando, e nós então lançamos esse Kit de Sobrevivência. E no final do ano, para comemorar a data da consciência negra, 20 de novembro, nós organizamos um evento chamado Quilombo do Papagaio. Né? Um evento. Fazendo referência aos quilombos, né, tradicionais, aos quilombos urbanos, como espaços de resistência, de ocupação negra, mas também espaços de liberdade, de preservação da cultura negra, africana. Né? E aí esse evento aconteceu. Foram 10 eventos, né? Acabaram se tornando o próprio museu. Quando foi, eu estou adiantando, em 2007 nós discutimos o direito à memória, e esse evento aconteceu anualmente. Né? Então nós discutimos o direito à memória, até que um dos membros do grupo sugeriu que nós pegássemos todo o material produzido, fotografias, documentos, né, textos escritos, vídeos, e guardássemos isso num espaço que se chamava Memorial do Quilombo, e nós fizemos isso, Memorial do Quilombo, fazendo referência ao evento Quilombo do Papagaio.
Nesse tempo, em 2008, eu recebi uma bolsa, ganhei uma bolsa de estudos e fiz patrimônio cultural na Universidade de Pádua, na Itália. E aí, quando nesse tempo foi uma graduação, eu fiz uma proposta de transformar o memorial, que era o Memorial do Quilombo, no Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que foi inaugurado em 20 de novembro de 2012. E aí esse é o resumo da história do museu. Então esse museu ele conta essas histórias, né? Não só essa história desses jovens que foram assassinados, do tenente, né? Mas busca resgatar todas as histórias, aquilo que é possível, do aglomerado, né? E esse museu, então, ele funcionou por um tempo. Em 2014, ele veio para Vila Estrela, né? Ele foi fundado em 2012. Em 2014, nós transferimos a sede para Vila Estrela, onde nós nos encontramos com a história de um grupo de mulheres, que faz parte da nossa história também. Na Vila Estrela havia um grupo de mulheres que desde a década de 60 lutava e conquistou o direito de permanecer num terreno que hoje é onde está o museu, né? Onde tem uma capela católica e o museu cuida do acervo dessa capela, que tem uma pintura elaborada pelo Cleiton Goss e pelo Marcial Ávila, que você vai também conversar. Tem o Marcial. Vamos conversar com o Marcial, ele está aí presente aí. Obrigado pela presença, Marcial. Então, o Marcial é um dos pintores dessa capela, junto com o Cleiton, um recifense. Os dois trabalharam 3 anos e pintaram. E o museu, pintaram essa capela. O museu, então, cuida desse acervo, que é a pintura, e de toda a coleção, né, que vai chegando, trazida pelos próprios moradores. A história dessas mulheres, ela merece também uma live. Nossa! Mas é só para dizer um pouco da história desses negros. Agora um pouquinho assim pelo Marcial Ávila também, mas que me levantou realmente aí. Eu acho que isso é interessante, sabe, essa live aí. Desculpe interromper você falando, mas eu fiquei assim, empolgado com a ideia. Isso. Essas mulheres, elas vinham com uma reivindicação, desde a década de 60, buscando um lugar para construir o que elas chamam de uma igreja de verdade. É a expressão delas, né? A gente queria porque era um barracão, né, de favela, mas a gente queria aqui uma igreja de verdade. É fala de uma delas, a Dona Santa, que já faleceu. Então, nessa luta delas, elas também, uma década, mais ou menos em 69, 70, nos anos 70, 1970, a arquidiocese propôs que elas deixassem o espaço, né, praticamente quis expulsá-las de lá, e elas resistem e permanecem no local. Quando eu cheguei 30 anos depois, né, elas me contaram isso e conseguiram conquistar o terreno e construir lá a tal igreja de verdade, onde tem a pintura do Cleito e do Marcial. E o museu, então, cuida dessas histórias, né? Mas quando a gente começa a contar, fica querendo puxar mais um pouquinho para trás, né? Se tiver oportunidade, eu conto de onde que vem essa luta delas, né? Que tem a ver com o Curral del Rei e a construção dessa Belo Horizonte que a gente vê hoje. Pois é, nossa, tá aí, né? Mais um poço de conhecimento, né? São inúmeras iconografias, né? Dessa construção, né, do museu, né? Inclusive, eu digo, não falo dirigente, não podia nem dizer que seria a pauta da nossa conversa hoje, mas é falar sobre essa importância de como que o museu surge, né? Porque isso é arquitetura. Arquitetura é lidar com o social, né? É lidar com essa construção do dia a dia, do fazer da cidade, que levou essas senhoras para aquele local onde tinha a deficiência, a necessidade de ter um espaço físico para realizar a sua religião, né? E sentir a falta desse carinho, desse carisma para com aquele lugar onde elas habitavam. Então, tudo isso é construir a arquitetura, é construir a sociedade, construir a comunidade. E conhecer essa história do Muquifo, a sociedade, a comunidade do Belo Horizonte, negra, branca, parda, indígena, precisa conhecer, porque faz parte da nossa história. E essa sensibilidade toda que você teve, com esse olhar todo sobre esse fazer do cotidiano, da vida dessas pessoas aí, você transformou nisso em algo visitável, memorável, e que ficasse na memória das pessoas essa necessidade de observar o humano, não é, Mauro? Então, é importante falar de como que surge o museu. Nessa situação do Muquifo em si, surgiu de uma observação, de uma delicadeza
do social muito grande, né? Da cultura do lugar, os hábitos de vida das pessoas desse lugar. Então, eu acredito que o Muquifo vai ser para sempre, né? E, para além disso, o Muquifo conseguiu lançar olhar para outros excluídos, outras situações de exclusão da cidade, como, por exemplo, os outros quilombos, né? Isso. Olha, só tem um comentário da Nila aqui. Aí você viu o comentário da Nila? Deixa eu... Lila é maravilhosa, também estará com a gente aqui nas lives, conversando. Aqui, a Nila que lançou esse aqui, para mim, é a Bíblia de uma museologia aquilombada, né? Museus e etnicidade, né? O negro no pensamento museal, né? Faz propaganda aqui do livro da Nila, que é atualmente minha Bíblia da museologia, né? De uma museologia engajada, comprometida. E ela colocou aqui pra gente, ó, obrigado, Nila, pela presença. Ó, gente, vamos passar a live aí pra frente aí, traz esse pessoal pra cá, vir conhecer, vem discutir, né, com a gente aqui também. Nila falou aqui, ó, o museu parece ter sido arquitetado pelas memórias que ele guarda. É isso aí mesmo, acho que é isso mesmo. E agradecer a presença aí também, temos aqui o presidente da Acadêmicos de Venda Nova, obrigado aí pela presença, o Kiko, né, tá aí presente com a gente, é muita gente bacana que está aqui, discute cultura e faz cultura na cidade e também são pessoas fundamentais. Obrigado, Alessandra, pela presença aí, nossa, muita gente, obrigado, Verinha, lá do Barreiro, também presente, né, obrigado aí todo mundo, e é isso aí, pode deixar os comentários aqui, gente, dúvidas também, e a gente responde depois, né, na medida do possível aí. Eu acho que é isso mesmo, o museu aí surge de uma necessidade muito grande que a cidade sempre teve, né, Mauro? E você teve essa sensibilidade muito grande em presentear a cidade, ganhou um grande presente, né? Os quilombos, os negros, ganhou um grande presente, que é esse museu, que representa muito para a gente na cidade, e espera aí que alcance o mundo e que vire um ponto turístico para nós em Belo Horizonte, pensar a cidade pelo viés negro, né? pelo viés da memória da vila favelada, vamos dizer assim também, que é muito importante dizer isso, né? De falar do cotidiano, da vida do pessoal de vilas e favelas, né? Que sofre com essas questões sociais, né? Porque não políticas, o tempo todo, né? E que o museu veio representar isso também, né? Da forma que ele surge, né? Com o policial aí, com um ato fatídico, né? Então a gente tem que repensar essa sociedade, né? Repensar de como que o museu é importante para a sociedade quando ele traz essa questão de memorizar os atos, né? Odiosos, hediondos, né? Em que a gente sofre, né? Seja ele pelo cultural, pelo social, enfim. E o museu surge disso. Então, a gente é muito feliz por isso. Assim. Você teria mais alguma coisa para falar para a gente sobre essas questões da memória que traz o museu para a gente? O pessoal pode querer fazer perguntas. O Sabará mesmo perguntou aqui se pode fazer pergunta, né? Pode responder, eu queria só fazer um gancho com essas mulheres, que é com a história do grupo, né, do Curral del Rey, senão a gente... onde estão os negros moradores do Curral del Rey. Eu acho isso importante falar, porque acho que ajuda na nossa discussão. Então eu faço referência a uma irmandade de negros, na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que foi fundada aproximadamente em 1819, 1807, eles escrevem para Dom João VI pedindo a construção de uma capela, ou seja, eles já existiam antes, né? Eles já existiam antes. Mas eles já chegam ao ponto de pedir a construção, né, arquitetônica, né, construir um prédio, uma capela que foi construída onde ali hoje é a Rua da Bahia com Timbiras. Então havia ali uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário que foi construída por essa Irmandade de Pretos, né, que é assim que eles se autodeterminavam, né? Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E eles têm uma autorização também para construir um cemitério, que ao entorno da capela tivesse um cemitério.
com direito a 60 sepulturas. Eu sou nascido em Belo Horizonte, eu não sabia disso, né? Então, por isso que eu conto como se fosse uma novidade para todo mundo, porque para mim foi uma novidade, é fruto também das minhas pesquisas. Então, havia capela com 60 sepulturas, se tinha mais eu não sei, mas o documento autorizava a construção de 60 sepulturas, né? E quando chega a comissão construtora da nova capital, decide então pela demolição dessa capela. É exatamente em 1894, a mesma época da fundação daquela, lá em Venda Nova, da Casa Azul de Venda Nova, ela é de 1894, né, Venda Nova, e também tem a Casa da Fazendinha. A Casa da Fazendinha também é de 1894. E aí eles decidem demolir a cidade de Belo Horizonte, o Curral, né, demolir o Curral del Rei, com todas as casas coloniais, para trazer para cá a capital, né? Isso são questões arquitetônicas, né? E a cidade que se queria construir. Então, com a demolição da capela, e eles constroem uma nova, que é a que está até hoje construída, que é ali na Amazonas com São Paulo. Amazonas, São Paulo e Tamoios, né? Capela Nossa Senhora do Rosário. Os negros, então, são transferidos para ali, o cemitério fica lá, né, na Timbiras com Bahia, e fica abandonado lá, né? E os corpos não são retirados de lá, são corpos negros, né? São abandonados ali. É o que diz a história, né? Os corpos ficaram ali. E então, com a nova capela construída, e rapidamente, senão a gente teria que ter uma outra live para falar disso, quando é fundada a Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Cabral, em 1923, ele decide então que a Irmandade do Rosário estava proibida de entrar dentro da capela. E ele, então, expulsa a Irmandade, a partir de 1927, fica definido que as Irmandades de Pretos não podiam mais tocar dentro das igrejas católicas, né? Os grupos de congado. Então, um movimento lento, mas bem arquitetado, né? Dom Cabral, então, ele atua nisso, né? Ele escreve sobre isso, ele registra isso, né? Em atas, em documentos, expulsando a Irmandade de dentro das igrejas católicas. Por isso que as irmandades estão nas periferias também. Eles construíram, isso aí é a construção de uma cidade, eles construíram novas capelas dedicadas a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, São Cosme e São Damião, a maioria deles, né? Nas periferias. São atualmente entre 37 e 40 capelas do Rosário, não mais ligadas à arquidiocese, mas dessas irmandades, desses grupos de congado, né? E com essa expulsão dos negros do interior da Igreja Católica, os negros eles também vão para as periferias, né, onde estão até hoje, né, onde nós estamos, dentro da Avenida do Contorno, de acordo com o censo de 2010, apenas 2% da população é negra e 98% de não negros dentro da Avenida do Contorno. Ou seja, o projeto de urbanização da cidade, que era higienista, embranquecedor, né, consegue e tem êxito em expulsar os negros do interior, com apoio inclusive da Igreja Católica, né, na qual eu faço parte. Ela expulsa os negros do interior da igreja e depois aos poucos vai expulsando também, a cidade vai se livrando dos negros a ponto de só 2% de negros habitarem no interior da Avenida do Contorno, né, que é toda aquela região ali, planejada, a cidade planejada, construída por negros também, mas não habitada por negros nesse momento. É o projeto, né, de uma cidade limpa, uma cidade idealizada, uma cidade correta, perfeita, com traçado urbanístico perfeito, um arruamento, né, organizado. Então o museu, quando chega lá na Vila Estrela, encontra esse grupo só de mulheres, ainda sonhando com a construção de uma igreja de verdade, não é? De verdade. E uma delas, Dona Marta, é uma rainha do Congado, né? E aí a gente tem uma exposição, vou aproximar aqui a imagem. A gente tem uma exposição que é Uma Rainha na Favela, que tem a Dona Marta como personagem, né? É uma das exposições do museu. O curador dela é o Clayton Goss, né? Então essa exposição que narra a história desse grupo ali da Vila Estrela, que tem uma irmandade, principalmente da Dona Marta, né? E, coincidentemente, ou não coincidentemente, também esse grupo de mulheres
por ação da própria arquidiocese, já em final da década de 60, 1970, 71, propõe que elas também se retirem daquele lugar. Né? Então a história se repete. Né? A história se repete, querendo a igreja solicitando que elas saiam dali. Elas não saem, elas resistem. E a partir de 2004 começa a construção dessa tal igreja, onde o museu está. Ao lado tem um prédio, né? E a capela no lugar, que a igreja tem a pintura, a Igreja das Santas Pretas, a pintura se chama assim, obra do Cleito e do Marcial, narrando essa história da cidade, porque nós deixamos registrados ali traços dessa cidade do Curral del Rei, traços desse cemitério, traços dessa população sendo expulsa da cidade, e a ocupação desse grupo de mulheres. Elas são 14 homenageadas. O museu, então, cuida dessa história e da história da ocupação de Belo Horizonte, da parte urbanizada, né, por não negros e não pelos negros que a construíram. Acho que aí eu resumi um pouco da história. Caramba, é uma história e tanto, e que muito pouco, eu tenho certeza que 99% da população de Belo Horizonte, até gente que diz e que entenda de cultura, conheça essa história. É preciso visitar Muquifo e ver tudo isso aí. Né? Eu acho que isso é fundamental, né? Uma das razões de existência do museu, Mauro, é justamente isso. A gente precisa conhecer para não esquecer da nossa história. Né? E não repetir os erros, fundamental. Então as pessoas falam, por que existe museu, né? Por que existe museu? Que é preciso a gente conhecer para não esquecer. Assim como a gente faz a própria história de Jesus. É preciso conhecer a história para saber, para não esquecer. Né? Então, não quero saber da história ruim que o preto teve e que vai ter. Não, é preciso saber de onde, o que fez, que permitiu a gente chegar até aqui. Né? É preciso conhecer para não esquecer e começar, talvez, ou não, a existir. Né? Porque a causa de muitos negros não se identificarem, né, não ter uma certa identidade com os espaços, né, principalmente o espaço urbano, uma cidade que não dialoga a cultura negra, né, um espaço que não tem espaço para difusão, para discussão disso, começa a gerar uma certa invisibilidade, né, e uma certa insatisfação, e não ter esses corpos negros reconhecidos é uma catástrofe. Pensar que isso tudo os que sobem da Bahia passam por cima desses corpos, né? Pois é, você chegou a me dar um spoiler disso antes, e eu fiquei assim, eu até comentei com a minha esposa, falei, gente, eu não estou acreditando, eu não conhecia essa história, tá? Confesso para você que eu não conhecia. E é interessante a gente saber disso, né? Quando eu fiz a faculdade, tinha um prédio, inclusive o prédio da matemática lá do campus, que o pessoal falava que lá foi um espaço onde morreu muita gente no processo da construção do prédio. Então, o prédio foi construído assim mesmo. Então, as pessoas fizeram uma exposição lá e com pedaços de corpos, né, estilhaçados, para poder fazer essa memorização, né, uma referência àquelas pessoas que deram a vida para que aquilo ali existisse. As pessoas, a gente carece muito disso, né, de saber de onde eu venho, né, quem construiu essa história antes, né, do respeito aos mais velhos, ao passado, para eu poder entender, né, raízes que estão, inclusive, na minha identidade fisiológica, na minha identidade, inclusive, do meu DNA, da minha forma, dos meus costumes. Então, eu posso trazer isso tudo na minha forma de ser, sem saber de onde veio, né? E quando a gente começa a memorizar isso, conhecer museus, conhecer cidades que retratam essas questões, observar como que o negro é retratado na nossa cidade, cruzando as ruas, vendo as praças, que objetos são esses que estão expostos enquanto esculturas nas praças, que objetos são esses que estão esculpidos na arte produzida nos edifícios da cidade, né? Como que a cidade dialoga com esses elementos negros. Isso é muito importante, que inclusive é tema de outra live, né? Desse espaço urbano, enquanto memória, enquanto espaço
de corpos pertencentes a ela, é muito interessante, e a gente precisa trazer essa discussão para a gente observar a nossa própria cidade, né? Enquanto outros lugares no mundo isso acontece, sabe? A cidade já começa a repensar nessa questão. Olha, inclusive é um dos objetivos do museu, né? O museu as pessoas precisam frequentar o museu para conhecer a sua história e passa a entender a sua importância, né? A sua importância e se reconhecer naqueles espaços, né? Se reconhecer enquanto pessoas, enquanto memória, né? Enquanto memória. Sim. O Sabarafa perguntou se poderia colocar questões. Quem sabe tem alguém que quer colocar alguma proposta? Claro, pode colocar. Aqui eu estou tentando acompanhar também pelo computador, mas o computador está muito devagar, né? Então eu não consigo ver todos os comentários ali. Então está bem pequenininho aqui na nossa tela. Aqui. Eu fico pensando, né, se a gente está falando essa live é sobre arquitetura e questões urbanísticas, né, e museu e memória, me chama muita atenção não haver ali no local da Igreja do Rosário, da primeira, né, edificada, não haver nenhuma referência ao cemitério, nenhuma referência àquela capela, a Rua do Rosário, o Largo do Rosário, tudo desapareceu. E também toda a memória do Curral del Rei, que não era só negro, né? Mas havia uma maioria negro, né? Pode ser uma proposta aí, às vezes até do Muquifo, propor isso para o IFAM ou para a própria diretoria de patrimônio cultural da cidade, uma espécie, às vezes uma placa, uma forma de memorizar isso. Acho que isso cabe a nós também, né? Enquanto conhecedores dessas histórias urbanas perdidas, né? E resgatadas aí pelos mais idosos, retratar isso e buscar, de uma certa forma, um reconhecimento enquanto patrimônio. Deixa eu te contar que nós já iniciamos esse processo, hein, Leonardo? Nós já iniciamos esse processo através desse projeto que se chama Negricidade. Nós fizemos uma intervenção artística, cultural e religiosa lá no local, no Largo do Rosário, e a Nila estava presente, a Nila participou. E nós fizemos essa intervenção e lançamos um manifesto chamado Negricidade, né? E esse manifesto que busca registrar ali, fazer uma memória a esse espaço, esse território negro. Existem outros, claro, né? Então o projeto busca resgatar outros territórios negros na cidade, justamente buscando essa referência. A Nila fala disso no livro dela, né? Eu vou nos museus, eu me sinto representado, né? Eu me sinto representado nos museus. Uma outra imagem que eu gosto muito é esse aqui, ó. Tá até assistindo a live com a gente, é a Catarina. Essa aqui. Olha, legal. A Catarina fazendo o papel da menina de Brinco de Pérola, que é um quadro de Vermeer, um holandês, né? Que é famoso esse quadro, a menina do Brinco de Pérola. E nós discutíamos sobre essa questão da representatividade do povo negro nas artes, né? E aí nós fizemos essa proposta de colocar a Catarina, que é do coletivo do Muquifo, né? Vestida com as roupas, né, da menina do Brinco de Pérola, com esse olhar que nos interroga, né? Olhando sobre essa estética negra, né? Por que da ausência do negro nos museus, né? Onde estão os negros? A pergunta seria essa. E que lugar ele ocupa nos museus, né? A Nila fala disso no livro dela. Chega de nos representar só através de correntes, objetos de tortura, né? Nós podemos ser representados de outras formas, né? A história negra já foi contada a parte da escravidão, né? Nós queremos, essas memórias que alguém está comentando aqui foram silenciadas, né? Essas memórias foram silenciadas, negligenciadas e silenciadas, e sempre essa tentativa de nos colocar para fora, né? Nos mandar para a periferia. E quais os lugares que nós ocupávamos, de onde nós fomos expulsos e onde nós queremos ocupar ou reocupar, né, essa cidade, né, através da nossa presença, dos nossos corpos, né, os nossos corpos negros abandonados ali debaixo do asfalto na Baía com Timbiras, né. Então acho que a gente tem que fazer memória isso, né, recordar que esses corpos estão ali e onde os outros corpos que não estão mortos estão ocupando, né? Então são perguntas importantes, né. O que a história fez conosco, né? Que a historiografia fez conosco, que nos deixou, né, abandonados, né, silenciados pela história. Nós temos uma participante aqui. É fundamental tudo isso que você fala, viu, Mauro? Assim, é triste ouvir, né, como que a nossa cidade nos exclui desde sempre, desde a sua origem, né, até antes dela, porque
Curral del Rey, né? Então, refletir isso agora é de fundamental importância, né? De fundamental importância, não só agora, como sempre, né? Porque no dia que a gente abaixar a bola também, a gente vai ser excluído. Nós temos uma participante aqui, que é a Visitas Bonfim, que está... É a Marcelina. É a Marcelina? Que coordena as visitas ela fala ao aqui, Bonfim. Uhum. A história da população negra no Arraial de Belo Horizonte precisa ser recontada. Eu acho que ela quis dizer ser contada e recontada, né, Marcelina? Contada e recontada. Ela fala aqui que nossa cidade é excludente, é isso mesmo. Mila, obrigado pela presença, né? O Sabará tem uma pergunta também. O Sabará ele é fantástico. Esse cara é curioso e ele está certo, né? Aqui, gente, são muitas as perguntas aqui. Não vai dar para responder tudo. Mas o padre, o Mauro, vai respondendo aqui. Sabará, qual foi a pergunta do Sabará? Que eu estou procurando aqui também. Ele perguntou como se deu o encolhimento do território da vila. Como que se deu o encolhimento? É especulação imobiliária, não é novidade para ninguém, né? No caso das vilas e favelas que estão em áreas consideradas nobres, e o aglomerado de Santa Lúcia está na região centro-sul, sofre com a especulação imobiliária, então a cidade vai tomando partes da vila, né, ela era maior, né, e essa cidade vai sendo urbanizada dentro da mesma lógica de embranquecimento e segregação, né? Então, dentro dessa lógica, né, capitalista, né, ela vai, as vilas e favelas em regiões nobres, consideradas de alto, né? Então elas vão sendo reduzidas. Isso não aconteceu só aqui em Minas Gerais, não só aqui em Belo Horizonte, mas onde essas vilas estão muito próximas do centro das cidades, da parte mais urbanizada, né? De acesso aos bens de consumo, né? aos equipamentos públicos, essas vilas vão sendo reduzidas pela especulação imobiliária, né? Essa discussão sobre a memória que acabou gerando o Muquifo, essa discussão surge exatamente dentro desse movimento, que era o movimento da Vila Viva, que foi ocupando, a proposta de reurbanizar as vilas e favelas. Processo de higienização também, né? De higienização. Pensar o projeto de Vila Viva desse sentido também, de não ser mais um processo higienista de expulsão das pessoas, né? Processos de inclusão social, com uma nova vida naquele local que você transforma a vida das pessoas de uma forma bem gritante, né? É o modo de vida das pessoas naquele ambiente, né, Mauro? Então tem que se pensar muito bem. E já tem dessa história no museu, tá vendo? Desculpa aí interferir, mas esse processo é muito bom entender, porque quando a gente fala de uma cidade que surge do higienismo, esse higienismo, na verdade, ele acontece o tempo todo. E teve consequências, tem consequências. Bem mascarado com uma outra roupagem, né? Seja através de um projeto Vila Viva, né? Tem que entender mesmo esse processo, né? Como é que a população está sendo assistida nesse processo de reurbanização, que é isso, né? De como que essas pessoas vão viver, vão sobreviver nesse espaço, né? Porque é preciso pensar em toda essa mobilidade que essas pessoas terão ali, que nada é tão gratuito para essas pessoas, né? Elas elas podem sofrer posteriormente com inúmeras coisas. Uma delas, que vai ser fato culminante de todos esses processos excludentes, é as pessoas saírem desse local e surgir uma nova população que não era para aquela originalmente pensada para o projeto, né? Então tem que pensar nisso, né? Porque senão não sustenta. Olha só, tem o Jorge de Camba, fazendo uma proposta, né, que eu posso ler. Criarmos um mapa interativo baseado em levantamento topográfico e histórico do Curral del Rey e dos pontos de interesse para a nossa memória na cidade. Essa é a proposta, que já tem nome, que é Legricidade. Mas claro que pode surgir outras, né? Nós estamos nesse momento, só também dar uma novidade, né, uma ideia que foi lançada, nós estamos recriando um projeto em 3D do Curral del Rey, destacando esses territórios negros, né? Então reconstituindo o mapa do Curral del Rey, que foi projetado, que foi feito pela comissão construtora, e depois Abílio Barreto juntou os dois mapas, né, juntou o mapa da cidade planejada com o mapa do Curral del Rey, a prospecção, e aí nós temos esse mapa, acervo do Abílio Barreto, dentro do museu Abílio Barreto,
e nós estamos reconstituindo, através de um projeto, né, esse Curral del Rei 3D, com a data de 1894, de como a cidade era, o Curral del Rei, quando chegou a comissão construtora. E tem também aqui uma fala que eu queria... tem uma pergunta que eu achei que a gente precisa dar resposta aqui, olha. O processo de exclusão e reordenação do espaço urbano é um projeto da elite que se julga dona da cidade. Exatamente, é Marcelina falando. Não tem segredo isso, né? Isso não tem segredo, isso é fato, né? Reconhecer isso, que é um problema muito sério da sociedade, principalmente de nós negros, para poder também ter embasamento de discussão, né? De discussão nos processos, principalmente de discussão de como se forma a cidade e as suas políticas organizacionais. Uma delas é discutir plano diretor, né? Como a gente está inserido dentro do plano diretor e defender essas questões, né? É interessante isso, a gente tem que ter isso na consciência, de como que a nossa cidade é excludente, como me tornar inclusivo, mas indo para mesas de debate e defender isso. Minha cidade tem que me abarcar. Então, o processo da discussão do museu, da cidade... desse campo, né, vamos dizer assim, o museu geológico que a gente chama, Belo Horizonte se torna, nesse sentido, um grande museu geológico, nesse ponto de vista. Acho que isso é fundamental, é interessantíssimo abordar, Mauro. Como que Olha só, outra participação da Marcelina que eu queria destacar, olha só, Marcelina faz visitas lá no Bonfim, visitas guiadas lá. Olha só, como pensar a construção de marcos de memória para trazer à tona estas memórias silenciadas, né? Então, isso aí não é uma pessoa só que vai pensar, né? Mas eu acho que tem que haver um coletivo, né, de pessoas que queiram repensar essa cidade nessa perspectiva negra, mas também na perspectiva indígena, em outras perspectivas, né? Cidades que foram construídas, a cidade foi construída sobre outras histórias, né? Sobre outras histórias. Aqui no caso a gente está falando da história negra, mas tem outras histórias que foram soterradas, né? E que ficaram ali debaixo do asfalto. Histórias enterradas, né? Resgatar isso. E esse é um papel fundamental. Isso é um papel fundamental, né, para nós. Né? Reviver essas memórias soterradas não é uma coisa fácil, né? Isso requer a inclusão de diversas disciplinas, de diversos profissionais que vão trabalhar afinco para fazer com que essas memórias sejam levadas, de certa forma, com muito valor, né? Que seja para o museu, que seja para um processo de tombamento de determinadas áreas, né? Ou de um espaço na cidade, onde essas memórias negras soterradas possam reviver novamente, né? Possa ganhar, na verdade, relevância para identificar. E quando a gente pensa nesse sentido, né, Mauro, a gente sabe que nenhuma cidade brasileira não deixou de ser construída pelas mãos negras, né? Então, aí você imagina que no processo construtivo de Belo Horizonte, com poucas técnicas construtivas, não digo poucas, mas com técnicas construtivas mais rudimentares, hoje não, hoje nós temos aí técnicas construtivas aí, que os morros antigamente não eram edificados com as técnicas que tinham. Hoje, com técnicas mais avançadas, essa própria população hoje dos morros da cidade se tornam ameaçadas, né? Porque hoje é fácil você construir edifícios de 50, 60, 100 andares no morro que antigamente eram espaços e terrenos, principalmente em Belo Horizonte, que eram deixados, né, ou jogados para lá a nossa população negra, favelada e os imigrantes que chegavam na cidade ficavam fora dessa margem, desse contorno, né, onde fizeram essas ocupações. E hoje, como você disse aí, a própria especulação imobiliária, aliada a tecnologias avançadas que vão chegando, vão expulsando essas pessoas desses espaços e transformando, não só Belo Horizonte, mas todas as cidades no mundo sofreram com isso, né? Rio de Janeiro, a gente viu aí processos hediondos, né? De incendiamentos de favelas, de vilas inteiras, para nova ocupação do espaço,
com a ideia de desvalorização daquele espaço para revalorização depois, por um processo de construção de edifícios de grande porte e para a ocupação de uma outra comunidade, um outro modo de vida, né? Então, isso tudo é parte do processo de higienização. Então, entender a nossa cidade como espaço museu geológico também é uma discussão muito interessante. E, pelo que eu já entendi, Negricidade vem trazer isso, né? Esse projeto novo que está surgindo aí estou entendendo que o Muquifo ele arrumou vários tentáculos, assim, no sentido de buscar uma representação, de buscar essas memórias negras que a cidade de Belo Horizonte pouco pensou a respeito, né? Pouco pensou a respeito, porque isso é uma memória, é uma memória material até, né? Você contrapor o que é patrimônio material com imaterial, aí nós estamos tentando unir as duas vertentes, né? Da nossa memória da cidade, né? E aí nós estamos com o tempo já acabando praticamente. É só mesmo falar isso, né? Nossa, o assunto assim, a gente poderia ficar aqui a noite toda conversando a respeito disso, porque eu tenho certeza que... Então eu posso fazer umas propostas assim para o pessoal se aprofundar? Por favor, por favor. Essa ocupação ela aconteceu no dia 28 de setembro do ano passado, né, de 2019. E tem na internet um vídeo, né, que narra um pouco o resumo desse evento, que conta um pouco sobre esse Largo do Rosário. Então, o Largo do Rosário, se as pessoas procurarem lá no Google, já é um local que você pode fazer referência, né? Eu coloco como um ponto já de denúncias, né? E de anúncios de projetos, de propostas para a construção de uma cidade menos segregada, né? Que não seja tão segregada racialmente. Então, quem tiver curiosidade, o Muquifo tem um canal que chama TV Muquifo, né? No YouTube, o Facebook, né? Do Muquifo também, o Instagram. E dá para seguir, tem várias informações lá que as pessoas podem ter acesso, tá bom? Nossa, agradecer sim, imensamente, coração mesmo, todo o seu carinho para esse bate-papo. Acho que é fundamental a gente expor, né, como que a arquitetura se discute em todos os âmbitos da sociedade. Eu até digo que a arquitetura todo mundo deveria fazer para conhecer o mundo, para conhecer a forma de ser do ser humano, né? Agradecer mesmo, Mauro, por ter aceitado o convite e trazer um pouco desse conhecimento, do seu conhecimento, da razão da existência do Muquifo, esse Museu Negro de Belo Horizonte, né? E aí eu ia tocar em vários assuntos aqui, né? Falar da importância desses museus negros aí, como tem para Ouro Preto, Sabará, né? Para Bahia, né? E Belo Horizonte carecia disso. E ter você aqui coordenando esse museu, idealizando esse museu, para a gente é de uma fundamental importância e é só mesmo agradecer pelo carinho e por ter aceitado o convite. E gostaria eu vou voltar a palavra para você, mas a falar, né, que a gente vai ter aí mais de 12 lives pela frente, essa primeira, né? E então a gente estou convidando aí profissionais, arquitetos, historiadores, a Mila, Marcial Ávila vai estar aqui com a gente falando sobre essa produção. Nós temos aí a atriz Eliane Mares também vai falar sobre esse processo de horta urbana, jardins, né? Então tem muita pessoa bacana, tem a Fabiana que está em Portugal, que é outra arquiteta, o arquiteto Felipe, se eu for falar o nome todos aqui, que produz a arquitetura, que trabalham com essas questões, essas nossas aflições. Então, eu gostaria de convidar todos aí para poder estar acompanhando. Nesse mês de agosto, a gente vai estar com essas lives aqui temáticas, todas as segundas-feiras. E dia 21 nós vamos estar aqui também com o pai Elisvaldo, né? Que vai falar um pouco sobre essa questão da arquitetura, patrimônio e religiosidade, né? De matriz africana. Então, é uma live bem interessante. Ela vai acontecer dia 21, na terça-feira. Então, fica o convite a todo mundo aí. O Elisvaldo estava na nossa ocupação também. Ele é um dos que estava lá. Sim. E dá um depoimento, é bem interessante. Quem quiser assistir o vídeo, vale a pena. Pois é. Agradecer imensamente a você novamente, Mauro. Agradecer a todos aí que estiveram presentes.